vamos ler esta palavra que é muito importante. Vamos ler, sei lá até onde Deus fala para, chega, aí a gente para. Isaías capítulo 53, versículo 1 a seguir, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Somente até aqui. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Oh glória, oh aleluia. Você pode sentir a presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado e santo, fala conosco através da sua palavra. Meu Deus, a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é digna da nossa aceitação. Fala, Senhor, conosco através da sua santa palavra. Amém. Os que têm lugar para sentar, por favor, tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Batam palmas e glorifiquem ao Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isto, irmãos, mais forte. Mais forte ainda. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço a atenção de vocês. Eu preparei aqui uma palavra na inspiração de Deus. E eu quero falar sobre o que Deus colocou no meu coração nesta manhã. O texto que nós lemos, baseado no capítulo 53 do profeta Isaías, fala a respeito de Jesus. Todos nós sabemos que o profeta Isaías foi o profeta considerado profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus, do seu sofrimento. Foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Cristo para redimir a igreja. Cerca de 732 anos antes de Cristo, Deus usava o profeta Isaías e ele falava a respeito do sofrimento, do ministério de Jesus e da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Vale a pena lembrar a vocês que nós estamos reunidos aqui nesta manhã para participar desta ocasião tão importante, porque Jesus enfrentou a morte e morte de cruz. Ele não fugiu do Calvário,
Ele não fugiu da cruz, ele não fugiu do sofrimento, ele não fugiu das afrontas, ele não fugiu das calúnias, ele não fugiu da difamação. Ele aceitou deixar a sua glória, o seu trono de glória, para descer e estar entre os homens, para sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Ele aceitou todo aquele sofrimento para que eu e você pudéssemos estar aqui esta manhã para participar desta ocasião tão importante, que é a ceia do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre a cruz. E quero chamar a sua atenção para isso. Queridos, a crucificação era um método romano de execução, primeiramente reservado a escravos. Neste ato se combinavam elementos de vergonha e tortura, e por isso tal processo era visto com muito horror. O castigo começava com flagelação. Segundo a história, o condenado era despojado de suas vestes, e muitas vezes os guardas afixavam pregos, pedaços de ossos e coisas semelhantes nos açoites, podendo muitas vezes o réu ser morto antes de chegar na cruz. O réu podia ser morto no açoitamento. A cruz era levada pelo condenado até o local da execução, e uma inscrição imprimindo seus crimes era-lhe colocado por cima da cabeça do condenado. Algumas vezes o condenado ele era pregado na cruz. Outras vezes, em algumas vezes, o condenado ele era atado sobre a cruz. Isto para prolongar ainda mais o seu sofrimento. Jesus ele foi condenado a morrer na cruz. Os nossos pecados levaram Jesus até a cruz. As nossas iniquidades levaram ele até a cruz. O profeta Isaías deixou claro que os nossos pecados, as nossas iniquidades levaram Jesus até a cruz. Meus irmãos, nada pode revelar-nos a enormidade do pecado e de nossos pecados, a não ser o Calvário. E nada menos que a cruz pode revelar-nos o infinito amor de Deus. Nós estamos aqui esta manhã, e nisto está provado, está revelado o grande amor de Deus para conosco. Aleluia! Olha, Jesus Cristo, santo, humilde, sereno, como ovelha muda sem abrir a boca, como cordeiro mudo sem abrir a sua boca, ele foi açoitado por homens cruéis, os quais tinham o costume de açoitar o réu até se cansarem. Eles batiam, açoitavam até se cansarem. Segundo a história, a vítima ficava muitas vezes em pé, com as mãos atadas em um madeiro baixo, e era muitas vezes despida, e nas costas nua a vítima recebia os açoites. Você entendeu? Muitas vezes o condenado ele ficava atado
em um pau baixo, com as costas nuas, ele recebia os açoites. E não podia fugir daqueles açoites. E como eu disse para vocês, para aumentar ainda mais o sofrimento, as tiras de couro do açoite eram muitas vezes chumbadas. Havia pregos e pedaços de ossos nas tiras do açoite, de maneira que quando o chicote ia nas costas do que estava sendo açoitado, e aquele que estava açoitando puxava o chicote, saía pedaços de carne do açoitado. O sofrimento era muito grande. Por isso o sentenciado, muitas vezes, não suportando aquele castigo dos açoites, morria muitas vezes antes de chegar na cruz. Mas eu quero dizer a vocês, Jesus sofreu deste modo, sofreu castigo desumano lá na cruz. Mas lá na cruz, o Senhor Jesus estava revelando o grande amor de Deus para com esta igreja, para com esta humanidade. Foi lá na cruz, foi exatamente lá na cruz que o pecado encontra-se com a justiça. É lá na cruz que o pecado encontra-se com a justiça, a condenação com a misericórdia, o ódio com o amor e a morte com a vida. É lá na cruz. É lá na cruz que o pecador encontra-se com Jesus e recebe o perdão dos seus pecados, a transformação de suas vidas e a regeneração da sua alma. Medite comigo. O que Jesus sofreu lá na cruz? Ouça comigo. O que Jesus sofreu lá na cruz? Ali na crucificação, ele sentiu o ardor das feridas nas mãos e nos pés. Quando deitaram-se à cruz, colocaram ele deitado com os seus braços sobre os braços da cruz, e pegaram aqueles cravos grossos, grandes, e com uma marretinha começaram a pregar suas mãos. Aqueles cravos cravavam na carne de Jesus, arrebentando carne, nervo, pele, ossos e cravando no madeiro. Seus pés também. Ele sofria o ardor das feridas nas mãos e nos pés. Depois que ele foi pregado na cruz, a cruz foi levantada. E quando a cruz foi levantada, o que ele sentia? O horror da posição intolerável. O horror da posição intolerável. Quando a cruz foi levantada. E o que mais ele sentia? O peso do seu corpo sobre a cruz. Quando a cruz foi levantada, o peso do seu corpo pesava para baixo, e os cravos aqui na sua mão. Há um historiador que diz que o cravo foi aqui, no pulso. O cravo furou o pulso dele, e quando a cruz foi levantada com o peso do seu corpo, ele escorregou para baixo, e o cravo rasgou do pulso até a palma da mão, devido ao peso do seu corpo na cruz. Ele sofria tudo isto,
e sofria calado. Além de tudo isto, ele sentia uma sede intolerável. Ele tinha sede, e não resistindo àquela sede, ele pedia água. E quando ele pedia água, sabe o que foi que fizeram? Ele estava em cima na cruz, pegaram um bambu, vamos dizer assim, de uns 4 metros de comprimento, colocaram na ponta daquele bambu uma esponja, ensoparam aquela esponja em vinagre, levaram aquele bambu e com a ponta do bambu, com aquela esponja molhada de vinagre, colocaram na boca dele. Quando ele tinha sede, uma sede intolerável. Foi assim que Jesus Cristo sofria para revelar-nos o grande amor de Deus. Queridos, as vítimas crucificadas gritavam loucas de dor e de pavor, rogando aos espectadores que os libertassem. As vítimas gritavam, amaldiçoando a Deus e aos inimigos. E eles esperavam que Jesus fosse agir da mesma forma. Eles esperavam que Jesus fosse gritar como todas as vítimas gritavam, implorando aos espectadores, ou seja, aqueles que estavam assistindo à crucificação, que os libertassem. E as vítimas gritavam, amaldiçoando a Deus e as autoridades. E eles pensavam que Jesus ia fazer o mesmo. Daqui a pouco ele vai começar a gritar. Daqui a pouco ele vai gritar para os espectadores, os que estão assistindo à crucificação, para os libertarem. Daqui a pouco ele vai blasfemar de Deus e vai xingar as autoridades. Mas Jesus, ele ficava calado. O profeta Isaías diz: como ovelha muda e como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Não, ele não abriu a sua boca. Andei de clama labaxande rai de claide de clama labas. Andei de clama xande rai de clama labalabas. Os soldados ficavam ali na expectativa. Ele vai xingar, ele vai gritar, ele vai excomungar, ele vai xingar as autoridades, ele vai blasfemar de Deus, ele não vai conseguir suportar. Mas disse o profeta Isaías que ele era como uma ovelha muda e como um cordeiro mudo, e ele não abriu a sua boca para maldizer a ninguém. Como era de costume, escrever por cima do condenado, do crucificado, os crimes dele cometidos. E eles não tinham crimes para descrever por cima da cruz de Jesus, porque ele não era criminoso. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele nunca praticou crime. Então eles não podiam descrever os seus crimes por cima da cruz. Então eles escreveram o seguinte por cima da cruz: este é o Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. Aleluia. Ironicamente, até nisto eles foram irônicos. Sabe por que eles escreveram: este é o Rei dos Judeus? Mostrando para o povo: eis aí aquele que diz, o Rei dos Judeus, condenado, crucificado, vai morrer. E segundo a história, eles escreveram esta frase por cima da cruz de Jesus: este é o Rei dos Judeus, em 3 línguas. Em 3 línguas. Na língua aramaica, que era a língua do povo,
no latim, que era a língua das autoridades civis, e no grego, que era a língua culta usada em todo o mundo. Eles escreveram em 3 línguas, para que todos soubessem que aquele que estava sendo crucificado era aquele que dizia ser o rei dos judeus. Em aramaico, em latim e na língua grega foi escrito, meus irmãos, e o sofrimento continuava, a zombaria, as blasfêmias continuavam, e Jesus suportando aquele sofrimento. Sabe o que é que Satanás queria? Satanás queria que ele descesse da cruz, porque Satanás sabia que se ele morresse na cruz, a obra da salvação humana estaria concretizada. Olha, quando alguém dizia assim: ei, salvou aos outros e não salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça desta cruz. Foi o diabo usando, porque na realidade, irmãos, o diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Ele queria açoitar Jesus, pregar Jesus na cruz, até Jesus desistir de morrer, porque o diabo sabia que se ele morresse na cruz, ele estaria consumando a obra da redenção. Então, quando ele estava sendo crucificado, o diabo usava sempre alguém para dizer: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, porque se ele desce da cruz, nós não estaríamos aqui. Se ele desce da cruz, a obra da salvação humana não havia sido efetuada, não seria efetuada. Mas ele não desceu da cruz. Teve um momento que Jesus fez um gesto com a boca, como se fosse falar alguma coisa. Aí as autoridades se alegraram, e até o diabo se alegrou. Ele fez um gesto com a boca, ele vai falar alguma coisa, ele vai blasfemar de Deus, ele vai insultar a Deus, ou seja, ele vai zombar de Deus, ele vai xingar as autoridades, ele vai pedir para descer da cruz, ele não vai suportar, ele está fazendo um gesto com a boca, e ele vai xingar alguém, vai xingar as autoridades, vai dizer que não quer mais suportar mais sofrimento, vai pedir para descer da cruz. Mas quando eles pensavam assim, Jesus abriu a sua boca e Jesus disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Ele não blasfemou de Deus, ele não xingou as autoridades, ele não pediu para descer da cruz, e nem pediu aos espectadores que os libertasse, mas ele pediu a Deus que perdoasse aqueles covardes, porque dizia ele: eles não sabem o que está fazendo. Meus irmãos, o psicólogo Darwin Jung, ele disse o seguinte: ele disse que a cruz é o sinal que mais se aprofunda na alma humana e na experiência psicológica. É a mais forte imagem vertical e horizontal, terreno e celestial. Deus e o homem se encontram na cruz. Se não fosse o sofrimento de Jesus, se ele não tivesse enfrentado a cruz, eu repito, nós não estaríamos aqui e não seríamos salvos. Não haveria esta igreja, não haveria derramamento do Espírito Santo, não haveria um povo salvo. Queridos, para que tenhamos uma confrontação com a cruz, é necessário que tenhamos uma visão da cruz. E eu quero trazer aqui uma visão da cruz. Ouça o que eu vou dizer.
Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu dizia: nós e a cruz. A cruz afetou a natureza. Repete isto comigo: afetou a natureza. Diga mais alto: afetou a natureza. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 54, ou versículo 45, que em pleno meio-dia o sol escureceu. O sol escureceu. Aí diz a palavra de Deus no versículo 45 de 27 de Mateus: e desde a hora sexta até a hora nona houve trevas em toda a terra. Houve trevas. O sol escureceu em pleno meio-dia. A cruz revelou o pecado, a blasfêmia e o ódio. A Bíblia diz em Mateus 27, 22, que Pilatos, quando foi apresentar Jesus para ser crucificado, ele disse para o povo: eis aqui Jesus, que farei dele? E o povo gritava: crucifiquem-o, crucifiquem-o. E ele disse: mas eu não vejo crime nenhum nele. E o povo dizia: crucifiquem-o, crucifiquem-o. E Pilatos olha para Jesus e faz uma pergunta. Jesus não lhe responde nada. E Pilatos diz assim, com arrogância: tu não me respondes a mim, que sou autoridade? Não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te condenar? Jesus disse: nenhum poder tu teria contra mim se de cima não lhe fosse dado. Aleluia. Pilatos levou Jesus de novo ao povo e disse: eis aqui, não vejo nele crime algum, que farei dele? E o povo gritava: crucifiquem-o, crucifiquem-o. A Bíblia diz que Pilatos pegou uma vasilha no meio, diante da multidão. Ele pegou uma vasilha com água e disse assim: eu vou lavar as minhas mãos, para não ser culpado do sangue deste homem. Entregou Jesus nas mãos dos homens cruéis, para que ele fosse crucificado, e lavou as suas mãos, como se estivesse dizendo: não sou culpado do sangue deste homem. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: há uma lenda a respeito disso, que diz, até hoje, Pilatos, de vez em quando, ele pega uma vasilha com água e lava as suas mãos, seca, olha, e há na sua mão a mancha do sangue de Cristo. Ele novamente pega uma vasilha com água, lava, esfrega as suas mãos, enxuga e olha, ainda há na sua mão a mancha do sangue do inocente. Ele, desesperado, ainda pega de novo uma vasilha com água, lava ainda mais a sua mão, esfrega, e quando ele olha, ainda há na sua mão a mancha do sangue inocente. Não, Pilatos também é culpado. A mancha do sangue do inocente não vai sair da mão de Pilatos, pois ele com arrogância falou com Jesus: tenho eu poder para te soltar e te crucificar. Jesus diz: não, nenhum poder tu teria contra mim se de cima não lhe fosse dado. Mas ele também foi culpado, e há na mão dele a mancha do sangue inocente. Na cruz cumpriu as profecias, os sinais. No versículo 51 do capítulo 27 de Mateus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você sabe o que significa? O que significava aquele véu do templo? Havia um véu que vedava a entrada no Santo dos Santos. Ninguém podia passar aquele véu.
senão o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados da humanidade. Aquele véu vedava a entrada no Santo dos Santos. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. Mas quando Jesus, lá na exposição da cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Significando o quê? Significando que a partir daquele momento, todos nós, homens e mulheres, senhoras e senhores, estão liberados para entrar no Santo dos Santos, que é na própria presença de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos hoje acesso ao Santo dos Santos, que é a própria presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui esta manhã e estamos sentindo a presença de Deus. A presença de Deus está presente aqui esta manhã e você pode sentir a presença de Deus. Entra no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo e você pode sentir a presença de Deus. Nós já passamos o véu, foi na exposição da cruz que o véu se rasgou e nós podemos entrar na própria presença de Deus. Irmão, sinta a presença de Deus esta manhã. Irmã, sinta a presença de Deus esta manhã. Oh, levanta a mão e glorifique Ele. Presença dele. Antes nós não podíamos entrar no Santo dos Santos, porque o véu vedava a entrada no Santo dos Santos, mas na exposição da cruz o véu se rasgou. Oh, aleluia! Sintamos a presença do Espírito de Deus. Oh, levanta a mão e glorifique a Deus. É a entrada no Santo dos Santos. Aleluia! Aleluia! É malaistei, hanecai, nienelamai, charamahadecai, rimalabashai, rimalabashai. Aleluia! Oh, que coisa linda! Coisa linda! Olha, eu vi a gente chorando. Quando falávamos do sofrimento dele, eu vi a gente chorando. Agora eu vejo pessoas se enchendo.
se enchendo, chorando, glorificando, falando língua, se enchendo do Espírito Santo, entrando no Santo dos Céus. Aleluia! Olha aqui. O que? Deixa eu continuar mais um pouquinho. O que a aproximação da cruz nos revela? Ouça aqui, por favor. O que a aproximação da cruz nos revela? A cruz nos aproxima de nós mesmos e de Deus. Na cruz, Deus nos trata de eu e tu. Na cruz, Deus revela a nossa interioridade. Deus revela a nossa interioridade na cruz. O profeta Isaías descreveu. Deus revela nossas enfermidades. Versículo 4 do capítulo 53 do texto que nós lemos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Na cruz, Deus revela nossas enfermidades físicas, psicológicas e morais. Físicas, psicológicas e morais. Significa dizer que Ele nos cura das nossas enfermidades físicas, psicológicas e morais. Em segundo lugar, na cruz, Deus revela as nossas dores. Olha aqui, Deus revela as nossas dores, mágoas, discriminação, violência e abandono. Disse o profeta Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou as nossas dores. Versículo 4, presta atenção aqui, por favor. Então na cruz Deus revela as nossas dores, nossas mágoas, nossas discriminações, violência e abandono. Olha, meus irmãos, em terceiro lugar, na cruz Deus revela nossas opiniões. Diga comigo, nossas opiniões. O profeta Isaías, quando estava falando sobre o sofrimento dele, aí ele diz: e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Disse o profeta, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala que as pessoas olhavam para Jesus na cruz com desprezo e com abandono. As pessoas olhavam para Jesus na cruz como se Jesus fosse desprezado e tivesse sido abandonado por Deus. Era assim que as pessoas olhavam para Jesus na cruz. Às vezes, irmãos, nossas opiniões sobre as coisas que presenciamos nem sempre coincidem com a opinião de Deus. No versículo 54 do capítulo 27 de Mateus, a Bíblia diz que o povo olhava para Jesus na cruz e blasfemava dele. Olhava para ele como se ele fosse desprezado e abandonado de Deus. Era a opinião do povo. Na cruz, Deus revela as nossas transgressões. O profeta Isaías disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha, queridos irmãos,
A cruz mostra a nossa tendência para o pecado. Disse o profeta: ele foi ferido pelas nossas transgressões. A cruz revela as nossas transgressões, como revela também as nossas iniquidades. Quando o profeta disse: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele completou: e moído pelas nossas iniquidades. Na cruz é revelada a maldade humana. Na cruz Deus revela ainda a nossa alienação. Está lá no versículo 6 do texto que nós lemos. Queridos, sem Deus nós afastamos da realidade imediata que nos cerca. Diz o versículo 6 do texto que nós lemos: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho. Meus irmãos, a cruz nos aproxima da realidade. Por certo, o mundo em que vivemos é um mundo de dores e do padecimento, das aflições, das opressões e etc. Num mundo como este nosso, um Deus tão bom só poderia ser encontrado numa cruz. Num mundo cheio de violência, transgressões e etc., um Deus tão bom e maravilhoso só poderia ser encontrado numa cruz. A cruz nos aproxima do centro da história. Jesus é o centro da história, o qual se divide no que aconteceu antes dele e depois dele. Eu glorifico a Deus pela presença de vocês aqui esta manhã. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Levanta a mão e dê glória a Ele. Eu não quero demorar muito mais, mas eu quero dizer outra coisa. A cruz nos aproxima da única alternativa de substituição, justificação, paz, saúde moral e espiritual. Eu repito, a cruz nos aproxima da única alternativa de, primeiro, substituição; segundo, justificação; terceiro, paz; quarto, saúde moral e espiritual. A substituição, do versículo 4 ao versículo 10 do texto que nós lemos, o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Se ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, é porque as dores que ele sentiu era nossa. Se ele tomou sobre si, porque houve substituição, ele nos substituiu. Ele tomou sobre si aquilo que era nosso, ele nos substituiu. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas nossas. Quer dizer que houve substituição. Note bem, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Era para cair sobre nós, o Senhor fez cair sobre ele. Houve o que? Substituição. Ele nos substituiu. Queridos, quando eu começo a pensar nisto, eu começo a imaginar Jesus na cruz, pendurado na cruz, no Gólgota. Eu começo a analisar o mestre da Galileia, lá no alto da cruz, crucificado, abandonado, parece que sozinho. Alguém que seguia ele de perto agora estava de longe. Alguém que comia com ele na mesa agora estava assistindo de longe, chorando de longe, se lamentando de longe. Parece que ele está abandonado. Parece. O mestre, que sempre andou cercado de multidões,
multidões que não o abandonavam. Agora, no entardecer do seu ministério público, curte a mais profunda solidão. O mestre da Galileia, que sempre foi obrigado a usar barquinhos a fim de se retirar do povo para ter condição de falar com as multidões que os cercavam, agora no alto da cruz, e aqueles que o seguiam de perto viam de longe. Aqueles que estavam sempre ao redor dele agora assistia de longe. No alto da cruz, Jesus curte a mais profunda solidão. Por quê? Porque ele nos substituiu. Ele nos substituiu. Houve substituição. A cruz nos aproxima da única alternativa, primeiro, de substituição. Saiba que ele substituiu o seu lugar, ele substituiu o meu lugar, ele substituiu o nosso lugar. Olha, a cruz nos aproxima, em segundo lugar, da única alternativa de justificação. Com o seu conhecimento, justificará a muitos, diz o versículo 11 do texto que nós lemos, que ele justificará a muitos. Conhecimento experiencial. Através do conhecimento de Jesus e da aceitação do seu sacrifício, nós podemos ser justificados. Sabe por que nós estamos aqui para participar desta ocasião? Porque fomos justificados por Ele. Olha aqui, eu já vou encerrar. Sabe o que é justificação, irmão? Justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Isto é justificação. Esta ceia aqui é para os justificados, os que foram justificados, perdoados. Aleluia, levanta a mão e dê glória. A cruz nos aproxima da única alternativa, em terceiro lugar, de paz. Disse o profeta no texto que nós lemos: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi tirado de sobre nós a maldição do pecado que não nos deixava ter paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Nós estamos aqui e em nome de Jesus temos que estar em paz, para participar desta ocasião aqui, em paz. Ou quem está em paz, levanta a mão e dê glória. A cruz nos aproxima da única alternativa, em quarto lugar, de saúde moral e espiritual, como saúde física também. Pelas suas pisaduras fomos sarados, diz o versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagina você, se Jesus tivesse rejeitado a cruz, o que seria de nós? Queridos, de maneira que quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos de Jesus. Quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos de Jesus, o qual nos apresenta a uma família universal.
Pois o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 29 do capítulo 19 de Mateus, ele disse: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai e mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto nesta vida e herdará a vida eterna. Aleluia! Para encerrar, eu quero dizer uma coisa: eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só se ergueu por causa de mim e por causa de você. Que Deus lhe abençoe, que a graça, a unção e a misericórdia do Espírito Santo esteja na sua vida. Oh, levanta a mão e dê glória a Ele. Glorifica aquele que suportou o castigo na cruz. Glorifica aquele que morreu pelos nossos pecados. Glorifique aquele que nos substituiu. Glorifique aquele que nos justificou. Glorifique aquele que nos perdoou. Glorifique aquele que aceitou a cruz. Oh,